Estão me ouvindo bem? Se sim, digam. Digam não. Deem um joinha. Chamar aqui a Elane. Solicitação aqui para ela. Olá. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá aí no Ceará quente? Nada, até que tá tranquilo aqui esses dias, sabia? É? Oi, Aldeia, tudo bem? Os amiguinhos entrando. Eu sou daí de Teresina, eu tô sabendo o que é que vocês estão passando, viu, esses dias. Muito calor. Vamos só esperar só mais um pouquinho a Larissa entrar, a Juliana. Tá ótimo. Aí, assim, Luana, eu queria te pedir que tu me falasse um pouquinho da comissão, o que é que vocês têm, qual é o objetivo de vocês, da Comissão do Direito dos Animais, o que é que seria exatamente? Uhum. A comissão é uma comissão especial de proteção e defesa dos animais, né? Então, ela tem um papel institucional, né? De ajudar e defender, né? Principalmente tratar também sobre políticas públicas, né? Certo. Então, ela tem um papel, não um caso prático de ajudar casos individuais, mas é muito mais amplo, né? Uhum. São práticas muito mais amplas que a comissão trabalha, com cartilhas, né? Com Sim, artigos e defesa realmente, né? Dos animais, mas de uma forma bem mais ampla, né? Então, ela tem. E aí a gente está lutando também para que a comissão se torne permanente. com Ela ainda é certeza. especial, mas ela vai se tornar permanente daqui a um tempo, né? E aí a gente resolveu fazer essa live hoje porque é um dia especial, né? Hoje a gente comemora o Dia dos Animais, dia 4 de outubro, né? Também Sim, é o dia de São Francisco, né? sim, sim, Então, sim. esse dia, São Francisco é um amante da natureza, é o dia dos ecologistas, né? Então, é um dia especial também para a proteção animal. Esse dia ele foi convencionado em 1931, então ele já tem bastante tempo que a gente trabalha com essa questão do Dia dos Animais. E também essa semana a gente teve essa vitória que foi o projeto de lei, né, que foi sancionado, a Lei 14.064, que ele alterou a Lei de Crimes Ambientais de 1988, muito atrasada, né, uma lei muito Realmente, antiga, sim. que ele apenas era multa e uma pena de 3 meses a um ano de detenção. E agora a Lei 14.064 é uma lei que aumentou essa pena para 2 a 5 anos de multa, né? E também proibir que os tutores voltem até a guarda desse animal, caso tenha acontecido alguma prática de abuso, maus tratos, ferimentos, mutilação. A gente É que sabe que a gente vê o animal é tão puro, tadinho, né? Que a pessoa maltrata ele, ele ainda quer voltar para sim, aquela pessoa, né? volta, Tem volta. aquele cara que ele é o encantador de cães, acho que é César Milão, o nome dele, ele falou uma coisa tão linda sobre os cachorros uma vez, os cachorros vivem no presente, eles não guardam mágoa, eles não são ansiosos, eu achei isso uma coisa belíssima, né? São E leais aos é, donos, né? e essa questão desse avanço da lei de proibir o retorno, porque o animal não vai guardar mágoa nunca daquela pessoa que maltratou ele, ele é puro, né? Ele quer voltar. Outro dia a gente Sim. viu um caso aí de uma senhora que estava batendo no cachorro com acho que o cabo da vassoura. Quando chegou no juizado, gente, o cachorro foi com uma alegria tão grande, o juiz, o que eu posso fazer? Acho que ele não Eu, entendia bem do assunto, né? eu acho que eu vi isso na internet. É, E aí coisa mais linda também do mundo. é muito leal o animal. Então a gente teve essa vitória, né? Embora seja uma coisa assim pequena, porque só trata dos animais domésticos, né? Uma lei que É, só trata.
Ainda tem os animais silvestres, tem muito ainda a se trabalhar. Mesmo assim, é uma vitória. E toda Total. vitória merece ser comemorada, né? E aí a gente Sim. trabalha passo a passo, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre os animais, só que a gente vai tratar um pouquinho sobre os animais na visão sistêmica, né? E quando a gente Exatamente. fala em sistêmica, a gente fala em constelação familiar, para quem ainda não conhece, que está participando, constelação familiar de Bert Hellinger. Então, a gente vai trazer um pouquinho do que o animal representa no sistema familiar, de acordo com as constelações familiares de Bert Hellinger. Então, eu vou pedir para a Elane dar uma explicadinha em linhas gerais, basicamente, o que seriam essas leis sistêmicas que Bert nos deu de presente para a humanidade, essa coisa linda que é a constelação familiar. Então, Sim. vou te pedir para tu fale um pouquinho sobre as leis. Embora esse nome lei, né, ela é, como é que eu vou te explicar? Ela é comparável à lei da gravitação universal do Isaac Newton, né? Porque ela não foi criada por ninguém, elas foram observadas. Da mesma maneira que o Isaac Newton observou que existia a lei da gravitação universal, o Bert Hellinger também ele observou que essas leis atuam nos sistemas familiares, né? É o que eu sempre digo para as pessoas: você acreditando ou não na lei, ela está atuando sobre você, né? Como é a questão da lei da gravitação universal. Ela não pergunta se você acredita nela. Nós duas aqui agora, claramente, estamos sujeitas à lei da gravitação universal. A gente não está nem se lembrando disso, mas elas estão atuando. E assim é com as leis sistêmicas, né? Que a primeira delas, e eu considero a mais importante, que é a lei do pertencimento, né? Que todos têm o direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído de sistema familiar. E os animais vão entrar bem nessa lei, né? Eles vêm para resgatar no sistema familiar das pessoas que os adotam, que criam animais, entes excluídos, para você ver como é interessante, né? Eles vêm Sim. resgatar na gente essas pessoas do nosso sistema familiar que foram excluídas, né? Aí existe outra lei, que é a lei da hierarquia, que quem chegou antes tem prevalência sobre quem chegou depois, né? Isso aí também é uma coisa que a gente vê muito, assim, na nossa vida cotidiana. Eu gosto de trazer para as pessoas entenderem, né? Por exemplo, você está numa fila, se você chegou primeiro, você vai ter o primeiro lugar e vai te incomodar profundamente se a pessoa que chegou por último quiser passar na frente e pegar o seu lugar. Isso não existe na constelação familiar e isso dá um problema muito grande, porque quem chegou primeiro é aquela coisa, tem que ser observado isso aí, né? Existe a outra também, que é o equilíbrio entre o dar e receber. Que essa lei, ela só existe uma única exceção, que é a relação entre pais e filhos, que é sempre desequilibrada, né? Porque nós nunca poderemos devolver para os nossos pais a vida que recebemos dele, de tão maravilhosa, de tão sem preço, de tão inestimável que ela é. Nós nunca poderemos pagar essa dívida com os nossos pais, né? Mas em Sim. se tratando de outras relações, relações profissionais, relações entre irmãos, entre marido e mulher, há que existir esse equilíbrio entre o dar e receber. Você não pode dar muito mais do que você tem, nem receber muito mais do que você precisa, porque você vai criar uma dívida sistêmica para você, tá? E assim, essa questão do Bert Hellinger, como eu estou falando, no judiciário, em vários locais, essa técnica está sendo utilizada com grande índice de sucesso para a resolução de conflitos e pacificação social, não é? E eu acredito também que agora, com a humanidade trazendo, dando mais valor, reconhecendo o valor, reconhecendo a alma dos animais, vai se expandir mais ainda, né? Porque, assim, não sei se todas as pessoas que estão assistindo aqui criam animais, mas para mim eu não tenho a menor dúvida que o animal tem uma alma. É uma coisa impressionante a interação deles com a gente, né? E Sim. não é exagero quando a gente fala que o animal é um membro da família. Literalmente, ele é um membro da família. Ele veio para resgatar algum excluído da sua família, né? E assim, nessa pandemia agora, estava tendo muito índice de suicídio, etc, etc. Eu digo, gente, por que essas pessoas não estão convivendo com um animal dentro de casa, né? Porque, como eu estou falando, é um amor tão grande, é uma companhia que eles fazem, é uma presença tão maravilhosa do animal, né? Como eu falei no começo, que eles vivem no presente, aquilo ali só é amor o dia inteiro para você, né? Isso. Então, eu sempre aconselho pessoas que estão com depressão, que estão com algum problema, cuide de um animal. E você vai ver a sua vida mudar completamente, né?
E a gente, aqui nesse período de pandemia, de quarentena, né, que os animais ficaram muito próximos aos donos, né, Sim, houve sim. casos também em que eles absorveram, né, a, a A troca, né, uma tristeza troca é uma troca. energética, né, Sim, sim, uma sim. troca energética. E alguns animais absorveram a presença constante dos donos em casa, né? Uhum. Isso também é muito preocupante, e aí a gente vai desenvolver um pouco sobre isso. Elane, eu esqueci de te apresentar. A Mas, intimidade é tão grande que a gente pensa que todo mundo já conhece a gente. Vai, volte lá e mas apresente. a Elane Barros, ela é advogada, ela é consteladora familiar, terapeuta, ela já esteve algumas vezes aqui em Teresina fazendo alguns eventos. Se quiser falar mais alguma coisa, Elane, é porque eu esqueci mesmo. Não, sem problemas. Assim, é porque essa questão da constelação familiar, né? Eu já até me policio mais para falar que eu sou tão apaixonada por constelação. A mudança que ocorreu na minha vida foi tão maravilhosa que eu resolvi entrar de vez nesse mundo da constelação, né? E assim, outra paixão muito grande que eu tenho na minha vida são os animais, né? E assim, quando eu vi esse tema, gente, dá para juntar uma coisa com a outra, eu achei maravilhosa, sabe? Maravilhosa. Aí eu resolvi trazer isso e mostrar para as pessoas a função terapêutica também do animal e na sua família. De fato, que as pessoas que não curtem animais, que não têm muita afinidade, elas acham exagero quando uma pessoa diz que o animal é membro da família. A gente vai ver que não é. É a mais pura verdade, né? Porque, Sim. assim, a constelação familiar, ela é fulcrada numa coisa chamada campo mórfico. Aquele campo mórfico ali, toda criatura que vive nessa terra, ela ressoa com as outras, né? Todos Uhum. fazem parte de um sistema. Os animais também fazem parte de um sistema. Então, é perfeitamente compreensível que o animal passe a ressoar com aquela família que ele representa, aliás, que ele convive muito com ela, né? Às vezes a gente Sim. fala assim, gente, esse animal, ele tem as mesmas características do dono, ele é do mesmo jeito, o temperamento da pessoa, parece que ele escolhe uma pessoa da família para ficar mais Uhum. perto, né? E aí ele começa a ressoar com aquela pessoa a ponto de espelhar o temperamento dela, para você ver como essa questão do campo mórfico é maravilhosa. E lembrando também que é uma coisa completamente explicável pela ciência, né? Não tem nada de esoterismo, de espiritismo, de religiosidade, Sim. não é nada disso. A gente vai ver que existem os neurônios espelho, né? Eu também tive contato com a constelação, onde cavalos são representantes, foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na minha vida. É impressionante como o cavalo ele consegue representar, sem julgamentos naquela constelação, e às vezes melhor do que muita gente, né? Porque o cavalo, a mente dele é pura, ela não é uma mente mentirosa como a mente dos seres humanos, né? Então é Sim. muito fantástico, né? E outra, quando você começa a participar desse pensamento sistêmico, você entende que tudo no mundo está interligado. Nada vem pra gente por acaso. Tudo, absolutamente tudo está interligado. Então aquele animal que veio para eu cuidar dele, ele veio para mim com algum sentido e eu fui para ele com algum sentido, sabe? E é maravilhoso isso. Ah, Verdade. É, a Edilane tá falando aqui que a raça do cachorro dela geralmente é super tranquila, mas é verdade, por causa do marido. E acontece demais, né? Os animais absorverem as nossas energias, né? sim, Nossas sim, sim, sim. vibrações. E aí a gente fala muito nessa questão, você falou das leis sistêmicas, e Uhum. aí também a gente pode dar até uma pincelada sobre o que o Best fala também sobre as ordens da ajuda, Claro. né? E quando a Muita gente gente fala é em ajuda, emaranhada com essa questão de animais, é um sentimento de culpa, uma coisa exagerada que prejudica tanto a pessoa como o animal que ela está pretendendo isso. ajudar, né? Quando a gente fala em ajuda, a gente fala também muito em proteção, né? Em Sim, proteção animal, e às vezes a gente ultrapassa um pouco o limite, né? O seu próprio limite, né? Porque quando a gente fala em ajuda, a gente se pergunta qual é o meu lugar, né? Qual é o lugar que eu exatamente. estou de ajuda, né? Primeiro a gente, mesmo sendo um animal ou pessoa, a gente primeiro se pergunta, será que o outro está precisando realmente de ajuda? Quando essa ajuda chega para você e você se pergunta, o outro pediu essa ajuda, como que eu posso ajudar essa pessoa?
E Sim, aí, às vezes, acontece da pessoa querer apenas uma ajuda que você não pode dar. Talvez ela exatamente. queira uma ajuda financeira e você Uhum. apenas tem apenas aquela ajuda da palavra de apoio, né? Que não Moderar será aquela efetiva para ela pessoa. naquele momento, né? Por mais que Exato, você tenha boa mas vontade, mas exato. Mas não é o que ela precisa de uma outra ajuda, né? sim, Então, sempre quando vem essa questão da ajuda, é importante a gente ter essa questão do centramento, da quietude, e olhar primeiro para a sua consciência e perguntar: eu tenho condições de ajudar esse ser? Quando eu falo ser, eu falo animal, eu falo pessoa. Será que eu tenho condições financeiras? Será que eu tenho sim. condições emocionais para ajudar esse animal? Porque aí começa a trazer uma troca, uma coisa de Desequilíbrio. um desequilíbrio entre o E dar e até tomar. os acumuladores de animais, a gente vê muito isso. A pessoa quer ajudar todos os animais do mundo inteiro sem ter condições, e isso é super prejudicial para ela e para o animal. Acaba que ninguém é ajudado, né? Isso aí é muito a questão do arquétipo do herói. Sim, É, Quando a gente fala em arquétipo do herói, a gente fala aquela pessoa a salvadora, né? Então, é. assim, de querer salvar tudo, de querer salvar todos, e querer salvar todos os animais, de querer salvar o planeta Terra. E por mais que a gente tenha aquela boa vontade de querer ajudar, a gente sabe que realmente é muito difícil, Tem uma né? limitação clara, né? Que não dá, realmente não vai dar, né? Exato. Então, assim, essa questão da ajuda, primeiramente, a gente ter essa postura de alto amor, uma postura de consciência, para que também não se torne aquele hábito de sempre ajudar, porque o outro vem para você a gente começa nessa ajuda constante, a gente tira um pouco a força do outro, Com né? Porque certeza. todos nós temos movimentos internos e externos. Então, é assim, é muito importante. Eu falo muito isso porque eu também sou uma protetora independente e eu Aham. também tenho meus animais. Eu sei que você também gosta, Elaine, Eu de gato. Eu sei adoro. que você tem muitos gatos, eu também tenho. Mas a gente tem que ter consciência de que eu não posso ter todos, né? Com Então eu só certeza. faço aquilo, o que eu posso naquele momento e o que eu não posso de forma Porque o que financeira. é que eu vejo, às vezes, com algumas pessoas que me chateiam? Por exemplo, você vai pegar um animal, você tem que saber que ali vai ter muitos gastos de saúde, de alimentação. Exato. Ah, mas eu quero um serviço público, eu quero uma coisa de graça. Eu disse, olha, quando você pegou aquele animal, você já deveria ter a noção que aquilo ali ia ter um gasto alto para você, né? Então, assim, porque, Sim, por exemplo, há os animais de rua que esses sim são, digamos, a clientela desses serviços públicos. Se eu peguei um animal para mim, eu tenho um salário, eu tenho uma condição, eu já tenho que ter a reserva para ajudar aquele animal e não ficar levando ele para serviço público e tirar a vaga de animais que não são, que não tem ninguém por eles, que não tem tutores, não tem ninguém, né? Mas exato. essa conscientização é que está faltando. Ah, eu quero ajudar, mas depois não quero me comprometer. Isso não existe. É um compromisso eterno. Aquele animal, ele dará o coração dele para você e vice-versa. E gente que abandona animal Certeza. idoso porque não tem mais paciência. Gente, isso é uma crueldade com aquela criatura que você não tem noção, sabe? Eu fico assim de coração partido quando eu vejo animais idosos, as pessoas simplesmente abrem a porta do carro, manda descer e vai, não quero mais. Meu Deus, é crueldade demais isso, é horrível. E aí, voltando aqui para a questão sistêmica, né? E que você Uhum. já falou no início, e que os animais realmente pertencem ao sistema familiar, né? Sim, 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 sim. E não, geralmente, não é todo caso, mas eles às vezes representam os excluídos Das de uma famílias. família, Uhum. né? Então, às vezes você tem aquele cachorro, aquele gato, e você tem algum ente familiar que é excluído, não é notado, e você traz para o animal aquela condição de ser aquela pessoa. Então você Sim. começa a tratar ele como se fosse aquela pessoa que está faltando na sua família. E isso traz um peso enorme para o animal. É.
As pessoas animal tendem a ser humanizar o animal por conta disso, né? Querer ficar vestindo roupinha, né? Uma opção de coisa que daquilo para o animal é muito ruim, né? é muito importante a gente ter deixar o animal ter a essência deles, né? Ser A animal, essência né? de cada um É, ser animal. Por mais que a gente trata, né? Mas a gente tem exatamente. que ter é uma questão até de amor com Claro. eles, Aham. né? Porque eles sentem muito os pesos. Eu participei de uma constelação, veio uma consteladora de São Paulo fazer uma formação aqui na Universidade Federal do Piauí, e ela tem um módulo de medicina veterinária sistêmica, então nós fizemos lá uma constelação em que uma cliente tinha um cachorro e o cachorro estava adoecendo. E quando foi feita a constelação, o cachorro tomava o lugar dela na família, né? O cachorro ficava entre a mãe e o pai, né? Aham. E ela que era excluída da família, porque o pai não conseguia ver, e nem a Aham. mãe. Então, eles tratavam o cachorro como sendo filho e ela era excluída, né? Então, Sim. e o cachorro estava sentindo, já tinha alguns problemas de saúde, por Tava adoecendo, mas é. absorver energeticamente algo que não era dele, que era de uma pessoa, né? Sim. Então, assim, quando a gente fala e a gente está aqui falando dessa visão sistêmica, é para trazer essa importância também de deixar os animais livres para viver a essência deles Sim. Sim. e Uma não coisa, trazer. uma coisa também que eu fico chateada, assim, cobra, né? Não é o nosso mote aqui hoje, não é um animal silvestre, então as pessoas não podem ver cobra que matam, né? Houve um episódio da minha casa que uma cobra entrou. Minha mãe, meu pai, eles têm essa consciência há muitos anos. Minha mãe chamou o corpo de bombeiro e levaram a cobra. Todo mundo caiu matando. Por que vocês não mataram a cobra, gente? É como você está falando, é a essência da cobra. Ela é daquele jeito. Eu não tenho direito de matar tudo que eu não gosto, que não acho da maneira que eu quero, não é? Ela entrou ali procurando alimento, alguma coisa, então tranquilamente chamamos uma pessoa que sabe fazer o manejo daquele animal e levou ele embora e devolveu num local silvestre para ele, tranquilamente. Mas existe muito essa questão da gente querer humanizar. O animal vai defecar em algum lugar na casa que a gente não queria, as pessoas tendem a bater nele. Gente, eles têm aquela essência deles, a gente não vai poder mudar isso, né? É uma questão que É, eles têm que se adequar a nós e nós a eles. É uma coisa muito tranquila isso. E quando o dono, né, o tutor, ele se conscientiza que colocou uma função em cima daquele animal que não tem nada a ver, Sim, devolver essa energia para ele se recupera, né? Porque quem tem gato, sabe muito que gato absorve a energia do ambiente, né? sim, E às total. vezes, quando está um ambiente não tão saudável, né? Gato às vezes some de casa, né? Sim, sim. É muito comum. Muito comum, Aí as muito pessoas comum. tendem a já ter um preconceito contra o gato. Ah, e o gato não se apega a ninguém, e o gato só gosta da casa. Não é, porque ele, como você falou, ele não tolera ficar naquele lugar devido à sensibilidade dele, né? E os seres humanos não querem admitir que o animal ele tem essa sensibilidade, sim. Ele sofre, ele sente aquilo tudo. Animais que vivem por exemplo, o próprio pitbull, aquele cachorro, né? Aquele animal, ele é super dócil, mas se você começa a agredi-lo, a criar para ele ser um animal valente, daquele jeito que a gente vê aqueles programas na televisão, aquilo ali é culpa do dono, o animal não é daquele jeito, né? Ele foi levado a ter aquela postura agressiva. E é tudo muito isso, né? Assim, eu conheço várias pessoas sendo tipo de pitbull. Gente, eu não entendo por que esse animal está sendo demonizado desse jeito. Foi o cachorro mais dócil que eu já tive na minha vida, foi o pitbull, né? É muita questão também de ressonância, né? Que a gente Sim, fala sim, sim, sim. Ressonância, na consciência. voltando para a constelação familiar, né? Eu vou adiantar um pouquinho aqui o assunto. O que é que Ah, acontece? As pessoas, Elaine, mas como é que um cavalo representa uma pessoa num ser humano? É uma coisa que eu estou falando para vocês. Constelação familiar é completamente explicável, fisicamente, biologicamente, não tem nada demais. Existe um tipo de neurônio chamado neurônio espelho. Alguns animais possuem esse neurônio espelho, né? A gente vê muito em macaco, em pássaro. E o cavalo, ele é um animal que milenarmente ele está vivendo em sociedade com o homem há muito tempo. Se você for ver a história da humanidade,
quadros antigos, sempre tem uma pessoa e um cavalo. Alexandre o Grande, o bucéfalo, o cavalo dele virou um cenário, sabe? Assim, então o cavalo é um animal muito icônico para a raça humana, ele vive com a gente há muitos anos. Então, essa evolução do cavalo também, para ele espelhar o ser humano, não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, foi devido à convivência, né? Então, esse neurônio espelho, ou célula espelho, né, um neurônio que dispara tanto quanto um animal realiza um determinado ato, como quando ele observa outro animal. Lembrando que nós, seres humanos, somos animais também, né? Que a gente, às vezes, faz essa separação animal lá negativo. Nós somos animais também. Então, é nada mais natural que nós tenhamos essa ressonância com os ditos animais irracionais, né? Porque nós somos todos seres biológicos. Então, a constelação familiar com cavalos é uma coisa fascinante, porque o cavalo, ele começa, obviamente, levando em consideração as diferenças anatômicas, imitar os gestos das pessoas de quem ele está representando. É fascinante, sabe? E a constelação se desenrola. E o que é a grande vantagem de fazer constelação com cavalos? Ele não vai ter julgamento. Ele vai simplesmente se ater a espelhar o que o campo está trazendo para ele. Fica uma constelação puríssima, que você vê claramente o que é que está acontecendo ali, né? Sim. A constelação com os cavalos, elas incluem 3 grandes abordagens, né? A comportamental, não é? Que quando você vai facilitar, eu não facilito constelação com cavalos, tá? Eu tenho uma amiga aqui no Ceará, Paz, que ela facilita, por isso que eu conheço constelação de cavalos através dela, e já constelei uma questão minha com cavalos e achei assim fascinante, né? O cavalo, o facilitador, o constelador, quando está coordenando ali uma constelação com cavalos, ele tem que se ater muito ao comportamento da representação e do cavalo. Que você vai ver claramente, a pessoa às vezes faz um gesto, o cavalo, por estar no campo, ele vai e representa, né? E assim, a interação é fantástica, é muito grande por conta desse neurônio espelho, né? E o intrapsíquico também, que o cavalo atua como um espelho para a pessoa que olha para ele, o próprio participante, ele vê, nossa, eu sou desse jeito, né? Você vê, assim, pessoas muito nervosas, o cavalo fica se mexendo, fica aquela coisa inquieta. E você vê, gente, você é desse jeito. Você tá vendo como é que o cavalo tá? Como eu te falei, a história que quando você tem um animal agressivo em casa, ele não é daquele jeito à toa, porque ele está copiando aquele comportamento de alguém, né? E tem também a função sistêmica, a abordagem sistêmica do cavalo na constelação, né? O cavalo, geralmente, ele desempenha o papel de água ou alguém da família do sistema, trazendo a dinâmica oculta daquele sistema familiar e a cura, né? O cavalo, ele lê as diferenças humanas, o que é dito, o que é não dito. Ele capta, é muito fino isso. Como ele não tem esse julgamento, a mente Não dele, tem ele não tem filtro, ele não racionaliza, ele pega bem puro o que é que você está pensando, o que é que você tem que ver naquela constelação familiar, né? E assim, como é? Sim, aí vamos para outra questão, né, que é a da física quântica, que isso aqui também é completamente explicável pela física quântica, né, pela teoria das cordas, que tudo no universo ressoa, tudo. Você olha para uma pedra, não está viva, você é que pensa. Os átomos que formam aquela pedra, eles estão sujeitos à teoria das cordas. Então, tudo que me circunda, tudo que tem na sua casa, aquilo ali, tudo está ressoando comigo, né? Que assim, quem estuda radiestesia e outras coisas, você sente quando você recebe presentes de outra pessoa que vem com a energia dela. Então, voltando, física, tudo completamente explicável. Não é como os nossos ancestrais já sabiam disso, mas ficou uma coisa muito mística. Como eles não tinham essa questão da ciência para explicar, foi tudo para um lado da religião. Porque o ser humano, ele tem essa questão, quando ele não explica uma coisa, ele joga para essa caixinha do divino, essa caixinha do místico. Mas hoje em dia... E o científico meio fica meio de lado, né? De lado, e quando você tenta provar cientificamente, não, isso não é, eu disse, é sim, tá? Porque a própria constelação familiar, as primeiras vezes que eu participei, eu fiquei muito impactada, eu não estava entendendo, eu estava levando para essa questão de estar recebendo espírito, de estar representando alguma coisa do além. Não é, porque é totalmente explicável pela ciência. Quando você começa a estudar, e você tem o Rupert Sheldrake, vários outros doutrinadores que vão entrar nessa questão científica da constelação familiar, você entende perfeitamente.
E A mais uma constelação é vez, totalmente explicável e totalmente científica. explicável e científica. E quando você vai para os animais, o que animais? Animais sim. Animais sim. Quem convive muito com animais, como eu estou falando, ou profissionalmente, tudo, você sabe que aquele animal está ressoando com você, né? E eu Como a tô. Larissa está falando aqui, né, que o Ah, animal é um ser senciente, né? Ele total, sente. sim. Fala em ser ciente, levando para uma questãozinha religiosa, o budismo, por exemplo, ele proíbe terminantemente que você maltrate qualquer animal, porque ele é você e você é ele, né? Justamente por causa dessa ressonância, aquilo ali vai voltar para você, né? E essa questão desse neurônio espelho, isso é muito tranquilo. O animal tem, isso aí foi uma pessoa que estudou, que foi toda aquela questão de científica que constatou esse neurônio espelho, não foi uma questão de misticismo, alguma coisa, é totalmente explicável, é biológico o neurônio espelho dos animais, né? É. Me lembrei agora que o uso das constelações também é feito dentro dos abrigos, né? Sim, Quando um animal precisa ser adotado, né? Pode-se fazer uma constelação para saber se o animal quer quer ir, ou não ir para aquela determinada família. Porque às exatamente, vezes ele prefere ficar no abrigo esperando chegar aquele que a ressonância bate com ele. Então, exatamente. aqui eu não sei, eu acho que não é aplicado, mas no Sudeste, em outros lugares, eles usam muito uma constelação nos abrigos para que o próprio animal decida qual a família que ele quer. Né? Então, às Isso, vezes, pega um animal, traz as pessoas para representar o animal, representa o animal, a família, o abrigo, e muitos deles não quer ir. não querem ir. Né? Então, é muito É. importante também isso. E seria até interessante que isso fosse uma prática Sim, aqui em sim. Teresina, né? A gente estou até colocando aqui para as pessoas que são protetoras, Eu vou até trabalham, propor aqui também, é interessante, né? Porque né? assim, É as muito bom, pessoas. porque a gente dá voz para o ser, né? Para que Exatamente. ele realmente decida. Porque eu vejo muito, Luana, as pessoas perguntando: nossa, eu vou animal, vou botar um animal, é tanta pergunta, ele tá ali precisando. Eu disse: negativo, não é assim não. Porque o protetor de Uhum. animal, ele sabe que da responsabilidade que é ter aquele animal. E a partir do momento que você Sim. leva, você não pode sair devolvendo. Como teve aquele caso agora daquela atriz Cláudia Ohana, que foi um bafafá, que ela adotou dois É, animais muito grandes morando num apartamento. Ela não mensurou o problema que ela ia ter, porque um animal do porte que ela adotou, ele não pode viver em apartamento. É uma crueldade com ele, né? Aí o sim. animal estressado começou a roer a cama, rói sofá, arrebenta tudo, mas a culpada foi quem? Foi ela, que levou dois animais de porte muito grande para morar num apartamento. Por exemplo, eu não sei, a gente fala muito, tem gente que é de gato, gente que é de cachorro. Eu não sou uma pessoa de cachorro. O cachorro, ele precisa de outro tipo de atenção, ele precisa sair para caminhar todo dia, que ele é um lobo, né? Ele precisa ver aquela coisa toda, ele não pode ficar preso. Então, Uhum. é um saco ter que sair todo dia. Eu disse, você não deveria estar adotado, porque a necessidade daquele ser, ele precisa sair para caminhar todo dia. Precisa. Eu tenho uma amiga que a cachorra dela não faz as necessidades em casa, não há no mundo quem faça. Ela tem que chegar do trabalho, de onde ela chega, ela tem que descer com a cadela dela para ela fazer as necessidades, etc, etc. Outra coisa também que cria muita antipatia com animais, que eu vejo bastante, as pessoas como a minha amiga, né? Que não tem, a minha amiga tem o cuidado, mas há pessoas que não têm, porque ela desce, ela já leva o saquinho dela para recolher as fezes do animal, etc. Uhum. Que eu acho que é a postura adequada. O animal é seu, Sim. você, por exemplo, a mesma coisa você trocar a fralda de uma criança, você não vai pegar a fralda e jogar pela janela, você tem que acondicionar e descartar no lugar correto, né? Então, É assim, saneamento básico, né? saneamento básico, como eu estou lhe dizendo, é tudo muito interligado, tudo Uhum. interligado. Agora, sim, eu vejo muita antipatia de pessoas com animais, também por isso, por conta dos donos. Aqui no condomínio que eu moro, né, o Parque Del Sol em Fortaleza, tem muito essa questão com animais. Aí algumas empresas estão fazendo propaganda e colocando os saquinhos para você recolher, né, as fezes do animal. Porque é muito chato Uhum. você estar caminhando numa calçada e pisar em fezes de animal. Mas a culpa é de quem? Uhum. Todo animal, não é deles, mas sobra para o animal, né? Porque eu acho um Isso. absurdo, você não pode sair. É como eu estou lhe dizendo, você não faz isso com os seus dejetos na rua, por que você vai permitir o do seu animal, né? Então, até para quem gosta de animais, para quem quer criar animais, você tem que ter toda essa questão. Aquele animal é responsabilidade sua,
só sua, né? A Larissa está falando aqui de conflitos em É, condomínio, é só o que tem, gente, é só o que a tem, comissão porque... também tem esse trabalho também com a comissão de condominial, né, lá da OAB, em Sim, trabalhar isso, essa questão de conflitos, porque agora teve, né, uma alteração, e então elas também desenvolvem isso. E uma coisa muito boa que eu acho da comissão também, Elane, é porque ela ah, tem um trabalho científico, né, sim, tanto a Larissa, que é a presidente, quanto a Juliana, que agora saiu, mas continua como membro da comissão, elas desenvolvem um trabalho realmente científico em trazer artigos, né, publicação de artigos. sim, É muito sim, bom porque dá aquela veracidade e trazer o animal, né, como tratar, como a gente tratar eles de forma mesmo científica, né? Então sim. eu acho isso eu acho maravilhoso a forma como elas trabalham na comissão dessa forma, né? Em desenvolver isso. O que você estava falando, a questão de usar a constelação para escolher os cães. Por exemplo, Sim, tem uns animais, porque aquele rapaz, doutor Alexandre Rossi, que é o doutor Pet, né? Eu acho que o nome dele é Alexandre sim, Rossi, aquele rapaz que ele é é, especialista em comportamento animal. Ele já falou uma coisa que eu também concordo com ele. Ele disse: não existe isso da raça tal ser mansinha, a raça tal ser aquilo. É o indivíduo, tá? A gente sabe que tem uns animais que eles vocalizam mais, eles são mais nervosos, o indivíduo. Então, um animal daquele, como você falou, se tivesse havido cuidado de deixá-lo escolher o lar que ele iria, talvez ele não tivesse latindo exato. tanto no apartamento do lado, né? Aí a culpa é do animal, o que é que acontece? Vamos cortar as cordas vocais do animal. Gente, eu escutei isso, eu não acreditei. Eu disse: o quê? Vão cortar as cordas vocais do animal e ninguém vai saber por que aquele animal, primeiro de conversa, ele está latindo tanto daquele jeito. Deve estar acontecendo alguma coisa muito estranha, ou aquele animal não tem temperamento para ficar preso, não está sendo bem manejado, não está tendo o Uhum. lazer dele, ele fica estressado, fica latindo muito. Uma pessoa uma vez veio me propor: extrai as garras do teu gato. Eu digo, não vou nem responder uma conversa dessa, que aquilo ali é a identidade do felino, aquela unha dele, né? Gente, Exato, como é que exato. você. É a mesma coisa de arrancar as unhas do meu dedo. Como é que vai ficar a minha sensibilidade? Para você ver como as pessoas pegam o animal, ela pensa que é um brinquedo. Que você vai ficar. Ela não respeita em momento algum a individualidade, o corpo daquele animal. Sim, Eu fiquei é. horrorizada com essa da corda vocal. Realmente, eu fiquei de cara quando eu escutei isso. Acho que foi em Santa Catarina que começou esse problema. Um condomínio, acho que colocou nas regras, eu não estou lembrando direito como é que foi, que só entra animal lá agora com a comprovação que não tem, que foi cortada as cordas vocais, alguma coisa. Meu Deus, que Isso não loucura! existe. Loucura, vai mutilar o animal para ele se adequar a uma realidade que não é dele, que você está forçando, e os seres humanos querem fazer isso. Olha que coisa louca uma coisa dessa, né? Eu acho que agora, nesse terceiro milênio, né, eu acho que a gente devia ter um pouco mais de consciência e respeito, né, principalmente com nós, conosco, com todos os seres, né, os Sim, nossos animais, tudo faz parte do mesmo sistema, então não existe isso, né? A é. gente precisa ter principalmente respeito, eles são tão leais. Eu tive um caso aqui que eu soube em que um animal de rua ele não quis ficar numa residência porque ele tinha um outro companheiro que andava com ela na rua, né? Oh, Então, tadinho, não quis separar. Oh, coisa linda. exato. Então Uhum. ele foi colocado numa casa e ele fugiu. Só que com o tempo, né, o animalzinho veio a falecer. Uhum. E foi procurado, né, meios alternativos para a gente poder entender o que tinha acontecido. E Sim. depois de feito uma comunicação intuitiva, que existe muito também, né? Tem a Eu constelação, descobri isso recentemente, existe achei uma fantástico. comunicação intuitiva com os Sim. animais. Uhum. Mesmo ele já tendo desencarnado, você consegue, né, fazer É, como se fosse uma constelação. E isso. aí, nessa comunicação, a gente descobriu que ela não quis se separar do companheiro dele porque ela era leal, Sim, né? né? Então, a gente pensa, né, quando receber essa mensagem, em que a gente fala que os animais são leais,
ao a companheiro, gente vê né? muitos vídeos. Ele deixou de ter uma vida boa porque ele era leal ao companheiro e não ia abandonar. Então, quantos ensinamentos, Sim, né, a gente tem com os consegue animais. absorver com os animais? É uma preciosidade isso, É. né? É lindo. Ultimamente a gente tem visto muito vídeos, tem um que me impactou bastante, foi um rapaz, eu não lembro se ele era vaqueiro, alguma coisa assim, que ele morreu, o cavalo foi até o velório dele, o cavalo chorou, o cavalo cheirava o caixão. Assim, foi uma coisa muito impactante, né? E outro caso também que eu vi na Record uma vez, um rapaz tinha uma gatinha, ele não tinha namoradas, era o relacionamento da vida dele era com essa gata, né? Quando ele morreu, a gatinha sumiu e as cunhadas, gente, cadê a gata? Cadê? Muito tempo depois, a cunhada dele foi lá, né, limpar o túmulo dele, a gatinha estava morando com os filhotes dela do lado do túmulo. Olha que coisa maravilhosa. Ela disse, olha, eu realmente não sei como é que essa gata foi parar lá, que é muito distante esse cemitério da minha casa. No dia que ele morreu, ela desapareceu e reapareceu no túmulo. Veja como é a questão da sensibilidade do animal. Ela achou o túmulo do ex-tutor dela e foi morar com ele. A lealdade que você está falando, né? Que é uma coisa assim lindíssima isso. É lindo. E a gente só basta a gente ter cuidado realmente com essa questão de deixar o animal, né, ter a essência dele e a gente não colocar o nosso peso em Em cima cima, dele. sim, Eu até separei aqui uma frase de solução, porque na constelação a gente usa, né, Elaine, as frases de solução, de sim. cura, as frases de solução, Uhum. que são as frases e que deixa, né, o sistema fluir, né? Então, eu separei aqui uma frase. Então, assim, de toda essa nossa conversa, né, eu vou pedir para as pessoas que estão aqui na live hoje e que têm animais em casa e observem seus animais, vejam como é que ele está se sentindo, tentem observar se você não coloca muito peso em cima dele, ou se Sim. você coloca o seu animal como um representante de alguém da sua família, tipo assim, aconteceu alguma coisa na sua família, e aí você traz esse animal para suprir essa falta, né? Então, Uhum. assim, uma frase que poderia ser dito caso você detecte que isso aconteça é o seguinte: você pega seu animalzinho e você fala, você é somente o nosso cachorro, ou então você é somente o nosso gato, Sim. não precisa carregar nada por mim, eu assumo o meu lugar, obrigado pela alegria que você nos traz por estar comigo. Então, na hora que você diz essa frase para o seu animal, Sai o peso de cima, né, do bichinho. exato. E aí Uhum. vocês sentem a diferença, né? Então, lembre, você é somente o nosso cachorro, o nosso gato. Não precisa carregar nada por mim. Eu sou plenamente capaz de resolver os Sim. meus problemas. Eu assumo as minhas responsabilidades. Eu deixo você, meu cachorro, apenas com a sua essência. É, lindo. Obrigada por me trazer alegria, obrigada por ser leal a mim. E eu lhe deixo, eu assumo minhas responsabilidades, né? Uhum. E assim Então, também, Luana, do animal, né, de você perguntar, de falar isso. Recentemente eu soube dessa questão que você falou de leitura, eu estou até aguardando, eu pedi para uma moça fazer para ler o que é que os meus gatos estão achando da minha casa, né? Você falou isso. Aqui é, acontece uma coisa muito interessante. Eu e meu marido, nós não podemos ficar doentes que os gatos passam um dia na cama com a gente. Eu acho tão lindo. Ele assim, ele não tá fazendo nada, ele fica olhando, ó, eu tô aqui se precisar. Eu acho aquilo tão lindo, tão lindo, tão lindo, né? E assim, a data de hoje também de São Francisco de Assis, embora eu não seja exatamente católica, mas a gente tem que lembrar sempre esse santo, que ele é assim icônico para essa questão dos animais, que no século XI ele já falava disso. Ele chamava o sim, meu irmão de irmão lobo, meu irmão animal, meu irmão pássaro, uma cobra, a é, consciência desse ser iluminado que viveu na Terra para falar uhum, isso, todo de ecologia, quase 1000 anos atrás, e até hoje a gente não sim, aprendeu ainda. Para você ver como esse santo, eu gosto demais dele, é o meu predileto, assim, por conta dessa questão, né? Que, assim, tem um livro também que ele está fazendo muito sucesso, Sapiens, não sei se você já leu esse livro, que é de um rapaz de Israel, que está me fugindo o nome não, dele agora, que ele fala, o maior crime da humanidade foi contra os animais, o maior crime.
Inclusive, ele até citou essa história da indústria do leite, né? Que você tira o pobrezinho do bezerro, desmama ele da mãe, a mãe sofre, o bezerro sofre. E o leite de vaca, ele foi feito para alimentar um bebê de mais de 100 quilos e não nós que nascemos a gente não nasce nem com 5 quilos. Você vê a disparidade da loucura da raça humana, né? Aquele leite, ele é extremamente prejudicial para nós, o leite de vaca. Porque ele é muito forte, mesmo você sendo adulto. E outra coisa, não existe animal nenhum que depois que fique adulto continue tomando leite. Nenhum mamífero faz isso, só a raça humana, né? Só. Nós somos... loucos, né? Não sei. Aí ele falando, nossa, o sofrimento. Eu acho que ele é vegetariano, inclusive, esse rapaz. Ele leva isso muito a sério. Ele, olha, eu não quero participar disso. O Leonardo da Vinci também, que era uma mente genial, ele dizia, eu não sou túmulo de animais. Ele não comia carne de espécie alguma. Para você ver, essas mentes mais evoluídas, elas já têm essa consciência, né? Eu não sei se esse rapaz de Israel, se ele foi frequentar algum açougue, não entendi o que foi. Eu sei que ele disse, gente, era notório nos olhos daquele pobrezinho, daquele bezerro, o desespero dele atrás da mãe. Os homens levando a mãe para levar para aquelas máquinas que fica chupando leite. Ela disse, o gado, ele chora, saiu uma lágrima da vaca quando apartaram ela do pobrezinho. Eles sentem quando vão ser abatidos, né? Exatamente. Já tem um vídeo que eles sentem. Isso, que fala que é aquela história da carne enfesada, não sei o quê, porque ele sabe, o sofrimento dele começa antes. Aquela coisa do campo mórfico, ele já vai sentindo que vai acontecer alguma coisa com ele, né? Mas, assim, esse livro desse cara, eu vou até procurar essa parte que fala dos animais, que ela é muito importante para ser divulgada, porque é um grande crime da humanidade. Uma vez eu assisti um programa aqui que eu me arrependi amargamente, eu passei mais de um mês triste com uma coisa ruim dentro de mim, é o tráfico de papagaios. Gente, não comprem papagaios que não sejam de criadouros oficiais, pelo amor de Deus. Sabe o que é que eles fazem? Eles colocam 20 papagaios dentro de um tubo de PVC, drogados, eles estão sedados. O cara, eu não tô nem aí, se chegar pra mim tá no lucro. Gente, é o cinismo daquele traficante falando aquilo. Uma pessoa dessa, eu não sei, meu Deus, como é que uma pessoa dessa tem coragem de fazer isso. Aí enche de roupa em cima, eles ficam sufocados, sabe? Aí comprei um papagaio. Eu disse, você não sabe que você matou vários papagaios para estar na sua mão, para alimentar essa questão desse tráfico de animais, que é uma doença, um crime, um câncer que a gente tem que extirpar isso. Nós, os humanos, destroem a própria raça. A própria raça. E depois queremos a evolução. Eu né? não entendo. Estamos aqui todo tempo queremos evoluir, matando e maltratando os nossos irmãos. Exatamente. Outra coisa interessante também, Luana, eu não sei se você prestou atenção, os animais, você não deve colocar aquela caixinha de areia do gato perto da comida dele que ele não come. Nós, seres humanos, os humanos, jogamos nosso esgoto dentro do rio de onde a gente vai tirar a água que a gente bebe. Olha que loucura. O animal, ele não come. Se a comida dele estiver perto do lugar onde ele faz as necessidades dele, ele não come, não bebe aquela água, porque ele entende que ela está contaminada. E nós jogamos conscientemente a água, né, em rios. E esses animais que não gritam, não se expressam, os peixes, um sofrimento horroroso, gente. Quando tem essas coisas que cai óleo, cai alguma coisa que morre um monte de peixe. Minha nossa, eu fico olhando aquilo, gente. O sofrimento, o desespero, a falta de ar deles, aquela loucura. E ninguém tá nem aí, né? Em Manaus também eu descobri uma coisa tão triste. Tem um peixinho lá chamado jaraqui, que ele é bem barato. Vamos supor que tu vai vender só 100 quilos, eles pescam 500 quilos. Se não vender, eu jogo fora. Gente, pra que isso, sabe? Se vai vender só os 100 quilos, pesque só 90. Essa história que existe desperdício de alimento também, eu não acredito nisso, porque a gente faz muito essa coisa, né? Eu digo, ele prefere jogar no lixo os peixes que não foram vendidos a doar para uma comunidade carente. A raça humana, ela é completamente insana, né? E nisso a gente fica jogando essa maldade, envolvendo os animais nessa nossa insanidade. E esse desequilíbrio todo que a gente está vendo. Ai, meu Deus, eu não sei o que foi que eu fiz. Vamos ver a ficha corrida da humanidade para ver por que a gente está desse jeito, não é? Verdade. Não, mas era só um animal negativo. Nunca foi. Nunca foi só um animal. Aquilo ali, como diria São Francisco de Assis, é um irmão seu. Nós estamos intrinsecamente interligados a todos os seres que vivem nesse planeta, plantas, animais, tudo. Nós somos muito egóicos, né? Nós nos achamos sempre superiores, né?
E é É, isso o mal da humanidade. É achar exatamente. sempre que somos superiores, estamos por cima e que um animal, ou um gato, ou qualquer outro ser Vale menos do é que menor nós, do né? que eu. É É, menor do que eu. Isso aí não isso. existe. Eu tenho Eu muita até dificuldade também dessa história de tudo que a natureza foi feita para o homem usufruir. Quem foi que disse isso? Eu não sei de onde é que tiraram essa história, né? Que aí você pode matar, fazer o que bem entender, porque a humanidade precisa, a humanidade quer, né? Esses é, cosméticos que fazem teste em animal, gente, cosmético, uma coisa que é uma bobagem, só para embelezar. Meu Deus, para que fazem isso? A gente não pode mais permitir esse tipo de coisa. Não cabe mais, na nossa época, ter esse tipo de coisa. Já tem cosmético de tudo quanto é de jeito, faz um que dure menos, que não envolva é muito crueldade animal, difícil. né? Eu acho que a gente também, isso é tudo questão de consciência, a gente também tem que Sim, ter consciência do que a gente ingere, o que é que a gente está usando. E consumindo existem principalmente, muito, né? exato, existem muitas empresas que testam, né, em animais, e é muito importante a gente conhecer e saber quais são essas empresas. Exato. A Juliana está botando aqui que a L'Oréal testa, né? Então é muito importante, porque aí você contribui, né? Você está contribuindo Você de está mesmo chancelando, que um assinando embaixo. Pois é, você está, verdade, você está exato, fomentando né? aquela crueldade, né? Porque se ele Fomentando a indústria. fomentando Isso. a indústria. Então, essa questão aí também, que você, assim, eu não sei como é que funciona, de vez em quando eu procuro listas quando eu vou comprar alguma coisa de quem não testa em animais, né? Por exemplo, eu sou terapeuta holística, eu vendo alguns Uhum. óleos, alguns produtos, os que eu vendo, nenhum é testado em animais. Eu não vendo, porque, como eu estou lhe falando, eu estou participando, é como se eu estivesse na hora com um bisturi, com o aço jogando em cima do animal. Não tem Exato, diferença, é a mesma coisa. Quem compra e quem exato, participa faz igual, né? Então é todo um exato. contexto. Agora, assim, lembrando que nós também somos animais, que nós fazemos parte de uma cadeia alimentar, eu acho às vezes assim, para mim, eu não conseguiria parar de comer carne, porque eu também me coloco nesse lugar de animal, entende? Que às vezes Uhum. o ser humano, é o que eu estou dizendo, ele esquece que ele é um animal. Nós também somos animais. O que eu sou radicalmente contra é contra a crueldade na hora de abater o animal. Não precisa disso. A gente sabe hoje em dia que há maneiras e maneiras e maneiras e maneiras de fazer muita coisa. Hoje em dia já tem tecnologia para tudo, mas o que é que importa sempre é o dinheiro. Não, mas é mais barato bater com um porrete na cabeça do boi, é mais barato fazer isso. Eu não quero mais barato, eu quero o que o animal vá sofrer menos, sabe? Aqui no Ceará tem uma empresa, Preferência até que não sofra. hã? É o quê? De preferência que não sofra de jeito nenhum, De né? Que jeito nenhum, não. mas deve ter. Eu não sei se você É. sabe, mas os judeus e os árabes, eles não comem qualquer coisa. Quando eles vão comprar, eu fui fazer um tempo uma seleção para ser advogada da Santa Clara, uma empresa de café, conhecidíssima, né? Lá tem um galpão, tem uma linha de produção só para alimentos judeus, que é o kosher que eles chamam, né? E isso aí é Uhum. uma coisa que os animais não são abatidos de qualquer maneira, porque eles também pensam nisso, porque é uma coisa que faz parte da religiosidade deles. E assim como essa indústria de café, frigoríficos do Brasil, quando eles vão exportar carne para Israel, para países árabes, eles são obrigados a ter uma linha de um abate diferenciado para quem é árabe e para quem é judeu. Porque lá nas crenças dele, eles têm essa consciência, aquela energia, daquele desespero daquela hora, aquele animal que ele morreu, aquilo vai se incorporar no seu corpo na hora que você ingerir, né? Ah, eu não consigo Sim, mais, eu não consigo comer carne vermelha. Às vezes tem dias que você come uma determinada carne vermelha, você fica passando mal, não cai bem, tudo mais. Será que não foi por conta do sofrimento do animal na hora que ele foi morrer? Aquilo fica, gente, na carne dele. Ele fica. soltou muito hormônio, soltou medo, ficou tudo preso na carne dele, né? Aí é que eu estou dizendo Verdade. para as pessoas. Aí você vem com a poluição daquela dentro de você, um desespero, um sofrimento daquele para dentro de você. Aí começa a história. Eu não sei por que eu estou sofrendo. Eu não sei por quê. Eu estou dizendo, vamos ver a ficha corrida. A ficha É, corrida, a o que a ficha gente corrida. fez. Vamos ver Séculos a vem lá. aí Pois é. maltratando animais, Porque essa né? questão do holístico, esse nome holístico é todo, sistêmico, é Todo, tudo, tudo. tudo. Então, o ser humano, você vai olhar para uma pessoa, para qualquer, é tudo. O médico olha para você, ele quer te entupir de remédio. Negativo, vamos ver. É isso que eu estou falando dos judeus e dos árabes. Eles já não comem essas É, coisas para poder não adoecer, né? Como a Juliana está falando é. aqui, né? Muitas E a pessoas são Edilane doentes também está dizendo aqui que os judeus até precisam orar antes de de abater algum abater. animal. É.
Outra coisa também que eu estava pensando outro dia aqui, agora eu estou agradecendo, quando antes de eu vou comer, aquele animal, ele deu a vida para eu me alimentar, né? Por mais que eu estou dizendo para vocês, hoje eu não tenho condições, não tenho vontade de ser vegano, eu não tenho problemas em comer carne animal. Mas eu reconheço, eu agradeço. A gente vê às vezes assim, que fica aquela conotação religiosa, parece coisa de fanático, não é, agradeça a todos os seres que morreram, que estão naquele prato. O arroz morreu para você comer, a alface morreu, o gado morreu, tudo morreu. Então aquilo ali é uma hora que você vai colocar aquilo para dentro da coisa que é mais sagrada para você, para dentro da sua casa, que é o seu corpo, né? Então a Sim, gente precisa começar a pensar dessa maneira holística mesmo, muito sistêmica, muito grande. Que isso adoece os seres humanos também. A gente não tem essa consciência, mas acontece da gente adoecer por conta desse sofrimento animal. Que a carne do animal ficou completamente. Eu não vou longe não, Luana. Quando a gente tem uma raiva, alguma coisa, você não fica com dor muscular aqui no ombro, vem tudo pro nosso corpo, aquela descarga de adrenalina, aquela sensação, e assim é com o animal. Se você for animal. comer, aquela história da carne, fezara da carne, não sei o quê, você vê logo que tá duro, você vai comer algum bife, alguma vez tá mais duro do que outro, com certeza foi a maneira como aquele animal foi abatido. Você tem certeza que foi, né? Mas a Verdade. gente fica nessa questão, né? De, ai, não, não Ela, sou eu, que tudo é o outro. Não, não, não. Você está participando, porque você sabe e você tem como influenciar isso, né? Procurar pessoas que têm essa questão desse abate, não sei nem se chama humanizado, abate, eu não sei nem se tem um nome, assim, um abate menos violento para o animal, né? Que morrer deve ser o ó para todo mundo. Eu não morri, ainda não sei, né? Mas e tu não sabe ainda. não sei, quando eu morrer eu volto e falo, tá, gente? Eu prometo que eu venho fazer uma live depois que eu morrer para dizer como é que a gente morre. Mas a maneira como você morre deve influenciar muita coisa. Isso para mim é claríssimo na carne dos animais, né? Claríssimo. Elane, a gente já está terminando. E foi rápido, né? A gente fica Passou conversando, rápido. Mas passa é porque a rápido. gente, a gente ama tanto o assunto. Se você quiser fazer uma live de 12 horas aqui, eu fico. Eu adoro o assunto sistêmico e os animais, né? Para mim, assim, é maravilhoso, né? Verdade. E aí, eu fiz uma meditação antes para trabalho também com as cartas, chamada Oráculo do Pão. São essas Certo. cartinhas aqui. E Sei. aí eu tirei uma carta, que são virtudes, e a carta que veio foi justamente a compaixão, Ai, né? que lindo. Sim. É a compaixão que nós temos com os animais, né? Só que essa compaixão também, lembrando da compaixão consciente, primeiro Sim. em nós, né? Trazendo essa consciência da compaixão em nós, do alto amor. Vou salvar, Larissa. Vou tentar salvar. Com E ela certeza. Eu tenta sal... salvar, tentar Não, mas dá salvar. para salvar sim, vai ficar legal. Mas, e ela tem uma mensagenzinha no final. Então, para a gente encerrar, depois eu vou passar a Uhum. palavra para você, Tá mas vou ler ótimo. um pouquinho sobre compaixão. Né? Compaixão é compreender o outro em seu próprio coração, trazer à tona a tolerância e o amor que cura e restaura. É unir-se ao outro, é saber-se igual, é sentir o outro em sua condição humana, é o aceitar, é o respeitar, é o aconchegar. É justamente tudo que os animais são, né? Nos trazem Exatamente. aconchego, nos aceitam assim como nós somos, com todos os nossos defeitos, eles nos amam iguais, Ai, agora até né? me Eles não emocionei com julgam, essa carta. Nossa, eu fiquei toda arrepiada, me eles, emocionei eles, mesmo, viu? eles não nos julgam, eles são Não. leais, né? Então a gente só tem que agradecer nesse dia lindo, que é um dia 4 de outubro, que é um Sim. dia mundial dos animais. Só falta 27 segundos, Elaine. Então vou agradecer todo mundo. Larissa, um beijo. Juliana, Camila, todo mundo que está aqui, Aldeone. E é isso, Elaine, pode falar. Eu quero agradecer demais, Luana, pela oportunidade de vir falar desse assunto que eu adoro, eu amo do fundo do meu coração, que é constelação e animais, né? Lembrar dessa questão do São Francisco de Assis, quando a gente olhar para ele, lembrar toda essa questão